Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado diante dele de desperdiçar seus bens. Ele o chamou e disse: o que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois você não poderá mais administrar. O administrador disse a si mesmo: o que farei agora que meu senhor me tira a administração? Cavando não sou forte, e mendigar me envergonha. Eu sei o que fazer, para que quando eu for afastado da administração, haja alguém que me receba em sua casa. Chamei um por um os devedores do senhor e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Ele disse: pegue seu recibo, sente-se imediatamente e escreva 50. Depois disse a outro: quanto você deve? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Ele disse: pegue seu recibo e escreva 80. O Senhor elogiou aquele administrador desonesto porque agiu com astúcia. Os filhos deste mundo, de fato, em relação aos seus semelhantes, são mais astutos do que os filhos da luz. Paulo do Senhor. Bom dia! Hoje também decidiremos ficar com Jesus aos seus pés, para aprender com ele a arte do amor e a arte da vida. Aqui, hoje, Jesus, a quem ele se dirige? Ele se dirige aos discípulos, se dirige a mim, a você, se dirige a alguém de nós, que o segue, e se dirige falando-nos com uma parábola bastante particular. E diz: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado diante dele de desperdiçar seus bens. Por si só, o Senhor é a única pessoa rica, a quem pertence a terra e tudo o que contém o universo e seus habitantes, como diz o Salmo 24, versículo 1. Aqui, este homem rico tinha um administrador. E o que é ser chamado para ser um administrador? Administrar significa ter o cuidado, ter o governo de um assunto público ou privado, próprio ou alheio. Ter o cuidado significa trabalhar para os outros. Neste caso, este administrador de confiança havia recebido do Senhor, que o conhecia bem, o governo total de seus bens. O Senhor havia depositado nele toda a sua confiança, havia colocado em suas mãos todos os seus bens, com o desejo de que não apenas não os desperdiçasse, mas que os fizesse render. Claramente, esses bens, mesmo estando nas mãos do administrador, continuam a ser propriedade do Senhor. Por si só, eu, você, todos nós, diante de Deus, somos simples administradores. São Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, o que você possui que não tenha recebido. E se você não recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Tudo o que temos não é nosso, é de Deus. Nossos dons, nossos méritos, nossos talentos, nossa própria vida não são meus. Não posso me apropriar deles. Deus me os deu emprestados e depois terei que devolvê-los. O administrador deve estar em plena comunhão com o Senhor. É chamado a agir de acordo com a vontade de seu Senhor. E assim também somos chamados a estar em plena comunhão com Deus, que nos chamou para administrar seus bens. Somos chamados a agir de acordo com a vontade daquele, com C maiúscula, que nos quer semelhantes a Ele. Somos chamados a agir de acordo com a vontade do Pai que nos dá tudo, não para acumular seus dons, não, mas para que possamos compartilhar o que Ele nos dá com os irmãos, com quem precisa. Mas qual é a maior tentação? É a de nos apropriar do que não é nosso, é a de nos apropriar do que não nos pertence. É como João, bem, deveríamos poder dizer: nu, saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E é assim, nascemos nus, depois, pouco a pouco, nos cobrimos. Às vezes nos enriquecemos, pensamos que somos importantes por aquelas coisas que adornam nossa vida, mas como nascemos nus, nos retornaremos ao Pai. Viemos ao mundo sem nada, retornaremos a Deus sem nada material. E a grande tentação é a de nos apropriar das coisas que não nos pertencem. E ao fazer isso,
Não. Não apenas não nos apropriamos das coisas, mas permitimos que as coisas se apropriem de nós. E ao fazer isso, nem mesmo acolhemos nosso ser criaturas, nosso ser fracos, frágeis, dependentes de tudo, de todos e de Deus. E não fazendo assim, agindo dessa maneira, desejamos até mesmo nos colocar no lugar de Deus. E assim, corremos o risco de tirar Deus da nossa vida e negamos a verdade do seu ser, Criador e Senhor da minha vida, da vida de todos. Ao fazer isso, negamos também a verdade de tudo que Ele colocou em nossas mãos e que é um presente seu para nós. Por si só, estamos repletos dos dons de Deus e não nos damos conta. Percebemos o presente, quando o Senhor nos o retira. E alguém diz, éramos felizes e não sabíamos. E se eu cair nesta tentação, caio no ateísmo? Eu, ateu, sim, ateu. Eu me torno ateu, me torno sem Deus de forma prática. Mentalmente digo que acredito em Deus, e todos acreditamos em Deus. Muitas pessoas me dizem, sim, eu sou cristão, mas não praticante. E parabéns, se você não pratica o encontro com Deus, você é um ateu prático. Ehehehe. Praticamente em tudo que fazemos, não colocamos Deus no centro. E quem colocamos no centro, colocamos a nós mesmos, colocamos o trabalho, colocamos as coisas que gostamos e corremos o risco de nos apropriar de tudo que Deus colocou em nossas mãos. Ou melhor, fazemos com que as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos se tornem nosso ídolo. E nós dizemos, isso é meu. É um problema se alguém tocar. É um problema até se Deus tocar. E isso se chama ateísmo prático. Alguém chama isso de princípio de decreação, ou seja, um princípio que desconecta a vida de sua fonte. É tremendo. E corremos o risco de cair nisso todos como frutas podres. E se caímos, o outro, o príncipe deste mundo, chega e se impõe. Aqui, este administrador foi acusado, diante de Deus, diante do Senhor, de desperdiçar seus bens. Isso significa que alguém vê seu modo errado de operar e traz à luz o que ele fazia em relação aos bens que lhe foram confiados pelo Senhor, bens que não pertenciam a ele. E ele, ao invés disso, em vez de usá-los de acordo com a vontade do Senhor, estava até desperdiçando-os. E o Senhor, o que faz? Chamou-o e disse, o que ouço sobre você? Preste contas da sua administração, porque você não poderá mais administrar. Lindo. Ou seja, o Senhor é justo. O Senhor ouve um lado, entre aspas, mas também quer ouvir o outro. E então ele pergunta a este administrador o que ouve sobre ele. Como é justo pedir contas de sua administração e lhe perguntar sobre os bens que eu coloquei em suas mãos? A confiança do Senhor em relação ao administrador era tão grande que ele não sentia absolutamente a necessidade de exigi-la antes. E então ele lhe diz o que lhe disse, porque se todas as acusações forem verdadeiras, então você não poderá mais administrar, ou seja, eu tiro de suas mãos os meus bens, e você não terá mais trabalho. Uau! E o administrador? O administrador disse para si mesmo, o que farei agora que meu senhor me tira a administração? Já parece que não tenho força, mendigar-me envergonha. Então eu sei o que fazer, porque quando eu for afastado da administração, que haja alguém que me acolha em sua casa. Ou seja, diante do fato de ter que prestar contas do que ele fez, do que ele operou, ele mesmo, o administrador, percebe que agiu mal, que realmente se apoderou dos bens do Senhor, e não só isso, que os desperdiçou principalmente. Ele está prestes a perder o emprego que lhe garantia a vida e o que ele pensa, o que ele faz. Diz,
Não tenho força para cavar. Sempre me apoiei na riqueza dos outros. Sempre me apoiei na riqueza do meu Senhor. Não consigo andar com minhas próprias pernas. Não estou mais acostumado. Não tenho forças. Não consigo. Mendigar me envergonha. Me envergonha de ser criatura. A criatura de fato quem é? É um ser mendicante. E percebemos que somos interdependentes. E, sobretudo, dependentes daquele com C maiúscula que nos criou. E o fato de me dar conta da minha criaturalidade me ajuda a entender isso também. O que esse administrador faz? Ele se envergonha de ter que depender de Deus. Ele se envergonha de ter que depender dos outros. Ele se envergonha de não ser autossuficiente. Ele se envergonha de ser criatura. E parece que o Senhor nos diz, mas venha, seja você mesmo. Ou seja, Deus mesmo, que é o absoluto, que é o infinito, que é onipotente. Se fez criatura, se fez pequeno, se fez necessitado para nos dizer: você quer se encontrar comigo, mas me acolha na criaturalidade, na fragilidade, me acolha na sua fraqueza, porque eu estou em você. E então, o que se pode fazer? Uau, esse administrador encontrou uma solução. Eu sei o que fazer, porque quando eu for afastado da administração, haverá alguém que me acolherá em sua casa. Eu sei o que fazer. Interessantíssimo, porque o conhecimento do que o pai fez com o administrador se torna princípio de sua ação com os irmãos. E pensa como Deus fez comigo, eu também faço com os outros. Ou seja, sou chamado a me tornar misericordioso comigo, como Deus. E então, o que o administrador pensa? Quando eu for afastado da administração, o que posso fazer para que haja alguém que me acolha em sua casa? Ou seja, a ação presente, o que eu faço no meu aqui e agora, se torna a base do meu futuro. Porque, quando eu for afastado da administração, que haja alguém que me acolha em sua casa, e, portanto, eu preciso agir agora. Por quê? O que ele está pensando que pode acontecer? E o que eu faço? Diz o administrador. Seu desejo é continuar vivendo claramente. E só se pode viver na medida em que sou acolhido na casa, sou acolhido na vida dos outros. Posso viver somente na medida em que sou amado pelos outros. E essa é uma das necessidades fundamentais da pessoa, ser amado e amar. Quão importante é encontrar refúgio nos irmãos. E como posso fazer isso? Pensa o administrador. Então ele chamou um por um os devedores do patrão e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Ele disse: pegue seu recibo, sente-se imediatamente e escreva 50. Uau! Ou seja, esse homem, o administrador, conhecia todos aqueles que tinham dívida com o Senhor, e o chama um por um, como ouvimos. Disse ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Porque a dívida nunca é conosco, mas sempre com o patrão. A dívida é sempre com Deus, porque tudo é de Deus, tudo é dele. E ele pergunta: quanto você deve ao meu senhor? Aquele respondeu: 100 barris de óleo. Uau! O administrador sabe que o pai doa e perdoa tudo, porque ele faz sair o sol e a chuva para os bons e para os maus, como encontramos no capítulo 6, versículo 35. E então, o que faz este administrador que esteve tantos anos com o Senhor? Bem, conhecendo o Senhor, ele faz o que Deus faria, faz o mesmo, consciente de que com a medida com que medir, lhe será medido em troca, sabendo que somente o Pai doa tudo, que somente o Pai perdoa tudo. E assim, também somos capazes de imitá-lo de acordo com a medida da graça que recebemos. Mas o importante, a coisa importante, é começar a entrar neste círculo de graça. E isso vale também para os bens espirituais, os bens materiais. E então, ao entrar neste círculo de graça, nasce algo novo neste administrador. E o que ele diz? Ele disse: pegue seu recibo, estenda imediatamente e escreva 50. Uau! Não há tempo a perder nesta ação de misericórdia que nos reconecta ao Pai, porque nos permite amar como Ele ama. E não apenas nos reconecta ao Pai, mas também aos irmãos, perdoando.
perdoando suas dívidas, ou seja, para garantir nosso futuro, não há outro caminho senão o presente, ou seja, eu tento fazer o que o pai faria, e, portanto, perdoo. E condono, diminuo, o que você deve ao meu senhor. E então disse a outro, e você quanto deve? Ele respondeu, 100 medidas de grão. E ele disse, pegue seu recibo e escreva 80. E assim fez o mesmo com os outros. Uau! E o Senhor? O Senhor deu ao administrador desonesto porque ele agiu com astúcia. Interessantíssimo porque o Senhor o que faz, em vez de castigar o administrador. Porque ele não havia feito os cálculos corretos e porque ainda estava, entre aspas, tirando bens dele, não. Ele dá ao administrador desonesto. Por quê? Porque ele doa.